Então, essa é uma apresentação que Chiara e eu pretendemos dialogar sobre um tema que nos é comum, que são os viajantes do século XIX, sobretudo, e não tanto os viajantes como os seus guias. Silviano Santiago já me viu apresentar essa palestra de uma forma ainda mais... É uma pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda, né, do que concerne a minha parte, então peço desculpas pela, enfim, pelo working process. E vou ler devido ao dia. Bom, no livro Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss escreveu que tinha ódio às viagens. Entretanto, não deixou de reconhecer a importância delas na sua, peraí, a importância delas na sua experiência subjetiva. Disse Lévi-Strauss: em geral, concebemos as viagens como um deslocamento no espaço. É muito pouco. Uma viagem inscreve-se simultaneamente no espaço, no tempo e na hierarquia social. Eu considero, então, e consideramos, eu e Chiara, que viajar é uma atitude existencial, ainda mais no caso brasileiro, em que uma série de viajantes invadiram esse território desconhecido para eles, percorrendo o país de ponta a ponta do século XVI ao XIX, em busca de dinheiro, conhecimentos ou visando sanar a própria curiosidade. Esse se transformou, então, em um movimento no, através do e sobre o espaço. Saberes, práticas, técnicas eram, então, produzidos e circulavam entre naturalistas e instituições de diferentes lugares, mas interligadas numa rede ampla. A formação, basicamente empiricista, supunha haver uma verdade que poderia ser alcançada apenas no encontro com as coisas e os fenômenos que os gabinetes e os recintos fechados não permitiam. E por isso as viagens ganharam um estatuto central para a produção da ciência e da arte naturalista. Viajava-se, então, na esteira da formação dos Estados-nação, dos impérios coloniais e também da expansão comercial, das missões religiosas e das migrações populacionais. Eram, então, naturalistas, cartógrafos, engenheiros, escritores, artistas, jardineiros, etnógrafos, diplomatas, nobres. Aliás, as relações ambíguas entre profissionalismo e amadorismo durante os séculos XVIII e XIX são tema frequente das análises sobre essas viagens que não teremos tempo aqui de desenvolver. Mas, nesse momento, ocorre uma guinada significativa, sobretudo no século XIX, quando alguns viajantes europeus passam a preferir deslocamentos para continentes mais distantes. E dentro dessa nova orientação, a então colônia portuguesa nas Américas, o assim chamado Rico Brasil, virou um local privilegiado. E se a paisagem natural era retratada como um novo Éden, um novo paraíso, já a humanidade passava por severas restrições, sobretudo por conta de seus costumes considerados exóticos, quando não detraídos e depois degenerados. Hábitos como o canibalismo, poligamia, guerra, faziam dos americanos uma espécie de anti-humanidade. Essa é uma tradição antiga, também não vou desenvolver, desde a mais pessimista do português Gandalf até basicamente os textos franceses na esteira do Jean Delerry. E o fato é que os homens do assim chamado Novo Mundo sempre chamaram muita atenção, assim como a ambiguidade, a dicotomia entre natureza e cultura constitutiva do pensamento viajante. É possível dizer, didaticamente, só para nos organizarmos, que até 1808 se verificava o predomínio das viagens de objetivo naturalista e geopolítico, feitas por luso-brasileiros. E já num segundo momento, que é aquele que nós vamos nos deter, é a iniciativa externa que toma vulto. Era toda uma nova política concernente à imigração que se afirmava, uma vez que então a entrada de viajantes de outras potências estrangeiras no território brasileiro, se não era proibida, era muito dificultada. Mas é em contexto de D. João e com a abertura dos portos em 1815 que o país vai ser invadido por esses naturalistas viajantes. O território vira, então, um conjunto coerente de animais, plantas, condições geográficas e topográficas, um regime de rio, minérios, ventos e também de seres humanos, sendo que a essência do país era condensada na sua condição tropical,
que virava uma espécie de substrato simbólico. Esses viajantes carregavam um espírito missionário, como se fossem irmãos mais velhos, mas também vinham retirar muito. Além do mais, o vínculo com as instituições que os financiavam faziam deles verdadeiros piratas científicos, que voltavam carregados de espécimes e objetos coloniais que adensavam os museus e coleções do estrangeiro. O príncipe Maximiliano I da Baviera, por exemplo, que esteve no Brasil de 1815 a 1817, carregou para o seu castelo nada menos que um herbário contendo 5.000 plantas brasileiras, além de insetos a centenas e outros exemplares da natureza, sem esquecer um pequeno botocudo. O botânico Saint-Hilaire veio na mesma missão e conhecia muito bem a literatura científica, assim como os procedimentos práticos de um naturalista. Tinha noções de agricultura, de confecções de herbário, transporte de vegetais e assim vamos. Ele coletou o que pôde e enviou para a França e Martinica. Foi com o casamento de Dona Leopoldina, em 17, ela mesma uma naturalista, que o interesse germânico desembarcou no Brasil em duas missões científicas, a austríaca e a bávara, dirigida por Spix e Martius. A colheita da dupla abrangia, além de uma parelha de índios, 85 espécies de mamíferos, 350 aves, 130 anfíbios, 116 peixes, 2.700 insetos e 80 aracnídeos e crustáceos, além de 6.500 plantas. Eu não vou me dedicar a esses números, mas eu quero dar apenas uma dimensão deles, o que significava retirar, levar. Esses mesmos teóricos também produziram interpretações do Brasil, como o mesmo Marcius, que escreveu em 1844 um ensaio chamado Como Escrever a História do Brasil. Ele partia, como bom naturalista, de uma metáfora hídrica da mistura de rios, um rio branco caudaloso, outro indígena menor e outro negro ainda menor, e idealizou um programa de como inventar uma história do país, que seria marcado por essa mistura de povos. Os dois naturalistas, Pix e Marcius, foram acompanhados por Thomas Ender. Thomas Ender, que retratou a escravidão como uma espécie de bom cativeiro. Uma fatura semelhante pode ser percebida nas pinturas de artistas das colônias francesas, que Ara vai falar muito mais, da colônia Le Breton, que chegou em 1816, e como Debré, que pintava corpos negros anatomicamente perfeitos em situações de trabalho, mas com a violência aparecendo nos pequenos e grandes detalhes. O mundo tropical era assim, oferecia, mas cobrava muitos tributos. Na expedição de Langsdorff, por exemplo, Rugendas pegou malária, Toné morreu afogado e o barão perdeu o juízo. Thomas Eder voltou, mas sem memória. Pois bem, para eles, portanto, essa era uma espécie de laboratório racial. O próprio von Marcius, anos depois, escreveria uma teoria sobre a degeneração dos autóctones brasileiros. Ele afirmou ter encontrado indígenas remanescentes de povos superiores, mas todos num estado deplorável e decaído. Enfim, o tema é vasto, eu não vou me estender aqui nessa espécie de disclaimer, mas nós queríamos mostrar primeiro, mostraremos no futuro, né, Chiara, como os viajantes constituíram uma espécie de sistema explicativo sem uma autoria assinalada, formalizando temas que ganhariam proeminência na República, como a questão da mistura racial e a exaltação dos trópicos. Mas também gostaríamos de destacar um outro aspecto, o lugar dos guias e nativos que seguiam nas explorações, eles mesmos verdadeiros cientistas esquecidos nos registros do tempo. Os naturalistas raramente viajavam sozinhos, e tal característica é fundamental para a gente entender essa ciência feita em campo. Mas sem eles não haveria produção, não haveria coleta, não haveria coleções. Mas essa era uma forma heterogênea de conhecimentos, práticas e teorias, e nem sempre lograda de forma amistosa. Mary Louise Pratt chamou a atenção para essa questão e perguntou: onde estão todas as pessoas?
De fato, há uma retórica viajante que inclui relatos sem sujeito, do tipo: minha bagagem chegou, a canoa estava carregada. Onde estão as pessoas? Segundo Pratt, muitos viajantes produziam ativamente uma espécie de paisagem androcênica, em que performavam essa tópica de como se eles fossem adões solitários. Vou dar um exemplo. Em Brasil, Novo Mundo, Eschberger descreve seu cotidiano em Minas Gerais, seguindo o mesmo tropo adâmico. Diz ele: eu contemplava de uma elevação a região deserta, totalmente deserta à minha volta, onde tudo era tão desolado e tão exuberante, tudo tão selvagem e, não, e no entanto, tão suave. Eu me sentia como Adão no paraíso, quando ele ainda estava só, bem claro. Como ele, também eu era ali senhor de tudo que meus olhos alcançavam. Certamente, ele se sentira tão solitário quanto eu, até que apareceu Eva, em cujo seio pôde derramar todos os seus sentimentos e sensações. Esse sentimento de dominação masculina, de uma ciência europeia que se impõe a uma paisagem supostamente esvaziada de pessoas e exuberante na natureza, aparece numa série de relatos. Eu vou continuar mais um pouquinho com o Eschwege, quando ele diz: nunca me senti tão só e abandonado como quando pernoitava nos campos sem fim dos sertões de Minas. Porém, no mesmo parágrafo, o engenheiro estrangeiro se trai ao mencionar a companhia de quem? Dos guias. Ele diz: meu coração se confrangia violentamente quando, depois de milhares de estadas, tendo subido uma colina ou uma montanha, ele continua descrevendo como adâmico, até que ele diz: até que o guia interrompeu o meu idílio, dizendo: debaixo daquele palmeiral, à margem daquele rio, é mais seguro passar a noite. Essa era, portanto, uma estratégia narrativa comum nessa literatura. Por exemplo, na expedição fluvial de Langsdorff, seguiram não só outros naturalistas, como um piloto, 3 proeiros, 2 ajudantes ou contrapilotos, 18 remadores. Além deles, 3 homens escravizados por Langsdorff. E ele cita Alexandre, exímio caçador e preparador de coleções zoológicas, João, cozinheiro e ótimo alfaiate, Roberto, que assumiu a função de João depois da morte dele. Saint-Hilaire menciona o tocador Manuel, dessa maneira. Era um negro forro que sabia cuidar dos animais, dominava os trajetos e as coleções. Como ele, eram sempre os ajudantes que caçavam as aves e insetos que iriam compor as coleções. Guias abriam as picadas, garantiam a passagem pelos rios, indicavam caminhos, mas também davam explicações. Explicavam as plantas, explicavam a culinária, explicavam como funcionavam as cavernas e como eram os topos dos morros. Eles eram também responsáveis pela coleta e descrição das plantas desconhecidas. Por exemplo, o príncipe Maximiliano de Waidneveld, ele deixou no apêndice da sua obra a seguinte descrição: habituados com tudo o que concerne às caminhadas no interior, esses homens conhecem perfeitamente as mínimas particularidades do seu ofício. Se teve a felicidade de encontrar um bom tropeiro, está vencido o ponto principal. Eu teria vários outros exemplos para dar, mas com o adiantado da hora, eles são todos nesse mesmo sentido, saudando os guias como verdadeiros mestres nas áreas em que os naturalistas são adões no meio da natureza. É famosa uma passagem de José Bonifácio que ele agradece a 2 sábios geógrafos africanos que teriam lhe explicado definitivamente por onde se dava o curso do Nilo. Ah, eu vou cortar aqui as minhas passagens para chegar mais longe e mostrar um caso que a mim me encanta muito, porque eu estudei muito, que é o caso do pintor Nicolas Antonet, que, ele sim, um amigo íntimo de Rousseau, chegado ao Brasil, ele diz que é obrigado a comprar 3 escravizados
para plantar café Bourbon nas encostas. Vocês me perdoem a tela escura, mas a tela é escura, por isso que eu tentei descrever. E esses três escravizados de Toné foi que ensinaram não só como se plantava café e se lucrava com café, mas também o curso da cachoeira, que acabou tomando o nome de Toné. Também fizeram várias pessoas indígenas diferentes, de diferentes etnias, foram regimentadas pelos viajantes como escravizados. Dois homens Krenak, do Vale do Rio Doce, ficaram famosos, Joaquim Quack ou Cueque. Um jovem catequizado que entrou no grupo de Maximilian como intérprete, guia e profundo conhecedor da natureza. Ele foi levado pelo príncipe alemão em 1818 para a Áustria e seus restos mortais só retornaram agora ao povo Krenak em 2011. Portanto, essas são histórias do passado e histórias do nosso presente. Eu termino com mais duas imagens que são muito significativas aqui na nossa argumentação. A primeira delas, uma ilustração da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, As Capitanias do Norte e Oeste, onde vocês podem ver a figura, aqui ao centro, do naturalista trabalhando. Parece um computador, mas não é. É uma caixa. E mais ao fundo, quem? Justamente os guias, né, que trabalhavam ao lado, carregando os seus produtos. Esse é um detalhe para vocês verem melhor, mais o guia, né, a personificação dos naturalistas contrapostas ao trabalho dos seus guias. E, por fim, uma imagem que sempre me comove muito, que é a imagem do Rugendas, de um mercado de escravos. A ação principal se concentra no centro da aquarela, aqui eu reproduzi em branco e preto, porque essa imagem sempre me comove muito, é muito comovedora. Trata-se de mais ao fundo é possível ver um senhor de escravos avaliando os produtos que ele levará, e mais à esquerda, que eu ampliei nesse detalhe, nós vemos dois rapazes negros, africanos, recém-chegados, que desenham na parede. Eu sempre me perguntei por que será que Rugendas quis trazer essa cena para a sua viagem filosófica também. Mas com certeza ele viu que essas pessoas que chegavam e se transformavam em guias, em meros escravizados, vinham cheias de ciências e de muitas tecnologias. Eu termino aqui citando o Arcádio Dias Quignone, que mostrou como em situações de clara desvantagem econômica, social e política é sempre preciso bregar nos cantos dos documentos, nos apêndices dos livros, nos deslizes deixados nas frases, nas frestas do arquivo colonial, restam ainda muitas pistas desses pensadores e tradutores transatlânticos. Eles não apenas acompanhavam, anotavam, classificavam, desenhavam, mas faziam teorias da natureza. Agora eu passo para a Chiara, que vai aprofundar o tema, tratando aqui de Debré. Vou interromper o meu compartilhamento. Muito obrigada.